Com mais de 10 milhões de veículos produzidos anualmente, a Toyota Motor Corporation é hoje uma das maiores e mais valiosas empresas do planeta, ao lado de outras montadoras gigantes como a Volkswagen e a General Motors. A Toyota conta com um faturamento anual que ultrapassa os 275 bilhões de dólares, com lucros líquidos na casa dos 20 bilhões. Números que impressionam não só pela escala, mas também pela consistência. Há décadas a empresa apresenta resultados super positivos, demonstrando o quanto ela consegue unir escala e eficiência na sua cadeia produtiva. Só que as coisas nem sempre foram assim. A Toyota nasceu de uma forma super modesta como uma divisão menor dentro de uma empresa de tecnologia japonesa. Eu sou Revel, você está no VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Toyota. Nossa história começa em 1924 de um jeito bastante peculiar. A grande montadora que nós conhecemos hoje surgiu de uma invenção muito curiosa criada pelo gênio da engenharia Sakishi Toyoda. Sakishi criou uma máquina chamada TR Type G, que operava inicialmente automatizando a costura de tecidos e servia meio que como um detector de erros. Assim que a máquina detectasse um fio rompido, ela parava de fazer um entrelace automático e parava toda a produção. Isso pode parecer algo bem básico hoje, mas naquela época foi uma verdadeira revolução, não só na indústria têxtil, mas em vários outros setores. Não à toa muita gente considera Sakishi o pai da Revolução Industrial japonesa. Sakishi acabou vendendo a patente da sua invenção para uma empresa britânica, por aproximadamente 100 mil libras esterlinas, algo em torno de 10 milhões de dólares em valores atuais. E com esse dinheiro, ele fundou sua própria companhia, a Toyota Automatic Loom Works. Com os milhões no bolso, Sakishi pôde focar em outras coisas além de abrir sua própria empresa de tecnologia e em fabricar mais peças inovadoras. Ele também pôde dar uma educação de qualidade para o seu filho, Kishiro Toyoda. Ainda jovem, Kishiro viajou para os Estados Unidos e se encantou com os veículos automotivos da Ford, da General Motors e da Chrysler, que desfilavam nas ruas. Os Estados Unidos ainda amarguravam a Grande Depressão de 29. E por mais que a indústria automobilística ainda estivesse tomando grandes prejuízos semestre após semestre, os Estados Unidos ainda estavam muito na frente quando o assunto eram automóveis nas ruas. Kishiro vislumbrou um futuro onde o Japão teria carros tão bons ou melhores que os americanos. O Japão da década de 1930 passava por uma forte instabilidade econômica, marcada pela crise mundial de 1929 e um lento processo de industrialização. A infraestrutura do país ainda era bem precária, e nas ruas você conseguia ver alguns poucos modelos T da Ford andando para lá e para cá. Modelos que já estavam ultrapassados na América, e que no Japão eram usados apenas pela galera mais rica e influente. E se ao invés de terem modelos de segunda linha apenas para a elite japonesa, os japoneses pudessem ter acesso a carros de verdade? E se Kishiro conseguisse criar uma montadora capaz de democratizar e melhorar o acesso de bons automóveis para o público geral, assim como a Ford fez anos atrás nos Estados Unidos? Ao retornar para o Japão, Kishiro convenceu seu pai de abrir uma divisão de automóveis dentro da Toyota, em 1933. Nascia aqui o início do que se tornaria uma das maiores montadoras de carros do mundo. Kishiro ficou responsável pela divisão de automóveis da empresa e em 1935 lançou o primeiro protótipo funcional de um carro, o Toyota A1. O modelo era fortemente inspirado nos carros americanos da época, especialmente nos modelos da Chrysler, e chegou a usar motores baseados em 6 cilindros da linha Dodge. No mesmo ano, a empresa apresentou também o caminhão G1, voltado para o transporte de cargas. Esse era um veículo com um apelo comercial mais imediato, que atendia a demanda de veículos pesados para abastecer o crescimento industrial e militar do Japão naquela época. A divisão de automóveis cresceu rápido, e em 1937, apenas 2 anos depois do lançamento dos seus primeiros modelos, ela foi desmembrada da empresa original, dando origem assim à Toyota Motor Corporation que a gente conhece hoje. A escolha da troca do nome de Toyota para Toyota é algo bem curioso. Quando eles rebatizaram a empresa, preferiram tirar Toyota, que no japonês quer dizer literalmente campo de arroz abundante. Eles achavam que isso poderia confundir o público, e optaram por trocar o último caractere do katakana para Ta, que era escrito com 2 traços a menos. A palavra Toyota no japonês usa 8 traços para se escrever ao invés de 10. E o número 8 no Japão é considerado um número da sorte. E eles nem sabiam ainda, mas precisariam de toda a sorte do mundo para passar pela turbulência dos anos seguintes. Com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, a produção da Toyota foi redirecionada quase que exclusivamente para a fabricação de veículos militares. A especialidade da Toyota era fabricar caminhões para o exército japonês.
Os projetos eram bem simples e funcionais, muitas vezes sem paralamas ou partes consideradas supérfluas. Os caras já naquela época tinham como um dos pilares centrais da sua filosofia de fabricação a economia de materiais. Seria essa uma das características mais marcantes da forma Toyota de se produzir veículos. Foi na Segunda Guerra Mundial que toda a indústria do Japão cresceu, em grande parte por injeções massivas de dinheiro do governo na indústria interna. Só que esse crescimento era focado 100% nos esforços de guerra, e a partir do momento que as coisas começaram a azedar para o Japão, o setor de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas acabaram congelando. Quando o Japão foi finalmente derrotado em 1945, o país mergulhou num colapso econômico e social sem precedentes. A indústria japonesa foi praticamente destruída pelos bombardeiros americanos, e a Toyota, assim como várias outras empresas, quase fechou suas portas nessa época. No pós-guerra, o Japão estava sob ocupação americana com uma economia totalmente devastada, e a Toyota tinha perdido boa parte das suas fábricas nos bombardeios dos aliados. Em 1949, com a inflação japonesa disparando e com a demanda ainda muito fraca, a Toyota esteve a um passo da falência. Foi nesse período que a empresa recebeu um aporte importantíssimo do banco japonês, o que proporcionou à empresa, além de dinheiro, uma luz no fim do túnel que acabou resultando em mudanças profundas na gestão. Uma das exigências do banco e que teve que ser adotada para a recuperação da empresa foi um corte de gastos pesado. Nessa época, boa parte dos trabalhadores das fábricas foram demitidos, e isso gerou um dos episódios mais tensos da história da montadora, a greve de 1950. Cerca de 2.000 funcionários aderiram à greve, protestando contra as demissões. A situação piorou tanto que Kishiro Toyoda, o criador da divisão de automóveis e autoridade máxima da empresa, renunciou ao cargo para tentar amenizar os ânimos. Ele acabaria morrendo pouco tempo depois disso, em 1952, vítima de uma pneumonia. Ele não pôde testemunhar o quanto que a sua empresa ia crescer e virar uma gigante colossal logo depois daquela crise. Boa parte da recuperação da Toyota se deve a dois nomes importantíssimos, Taizo Ishida e Eiji Toyoda, que era primo de Kishiro. Sob a liderança dos dois, a empresa começou a seguir mais à risca o jeito americano de se fabricar carros, mas ainda assim fazendo pequenos ajustes que melhorariam absurdamente a eficiência de toda a linha de produção. Durante uma viagem para os Estados Unidos em 1950, Eiji Toyoda visitou a fábrica da Ford em River Rouge, uma das maiores plantas industriais do mundo. Lá ele percebeu que, apesar da escala impressionante, havia muito desperdício de materiais e processos extremamente engessados. Ao retornar ao Japão, Eiji se reuniu com o engenheiro Taishi Ono para pensar em um novo modelo de produção. O resultado foi o que, anos mais tarde, ficaria conhecido como Sistema de Produção Toyota, ou Toyotismo, como os nossos professores da escola falavam. Embora esse termo só tenha sido oficializado nos anos 70, ele começou a nascer nos anos 50 conforme Eiji e Taishi foram adaptando o estilo fordista para sua montadora japonesa. O sistema se baseava em dois pilares principais: produção sob demanda, sempre operando com estoques pequenos, e o conceito de Jidoka, que significa automação com um toque humano. Esses conceitos deram origem ao que conhecemos hoje como produção enxuta, e se tornaram referência em fábricas do mundo todo. A Toyota conseguia produzir mais carros com menos material e com muito mais qualidade do que as suas concorrentes. Tudo isso dava para a empresa um diferencial competitivo enorme, especialmente no Japão ainda se recuperando economicamente daquele baque econômico dos anos 50, com uma inflação na casa dos 30% ao ano. Nessa década, a Toyota voltou a lançar automóveis de passageiros, como o Toyota Crown de 55 e o Toyota Corona de 57. Ambos projetados inicialmente para o mercado doméstico japonês, mas que já miravam no mercado estrangeiro. O Crown, inclusive, seria o primeiro modelo da Toyota exportado para os Estados Unidos, em 1957. Esse seria o início da expansão internacional da Toyota. A entrada da Toyota nos Estados Unidos em 1957 com o modelo Crown não foi exatamente um sucesso. O carro, embora popular no Japão, era pouco adaptado para o gosto americano e para as estradas ocidentais. O carro não era potente o suficiente, além de ser pequeno e pouco resistente para rodar longas distâncias em autoestradas. A recepção foi morna e as vendas frustrantes, mas a empresa acabou aprendendo com o fracasso. Nos anos seguintes, a Toyota começou a investir pesado em pesquisa de mercado. O objetivo era adaptar os seus modelos para as preferências dos consumidores ocidentais, principalmente os norte-americanos. Em 1966, a montadora lançou o Toyota Corolla, um sedã compacto, econômico e confiável que se tornaria o divisor de águas para a companhia.
A partir da década de 1970, com a crise do petróleo de 73 e a escalada no preço dos combustíveis, os consumidores americanos passaram a buscar alternativas aos carros grandes e beberrões de Detroit. A Toyota aproveitou esse momento para vender seus carros, que eram menores, mais econômicos e extremamente duráveis. O Corolla rapidamente se tornou um dos carros mais vendidos do mundo, título que ele mantém até hoje com mais de 50 milhões de unidades comercializadas globalmente. A Toyota consolidou sua presença nos Estados Unidos ao construir fábricas locais. Saber investir bem o seu dinheiro pensando no longo prazo é algo importantíssimo, não só para grandes empresas, mas também para nós pequenos investidores. E se você quiser aprender a investir de verdade sem essas fantasias que te vendem de enriquecer rápido, eu te recomendo a OVP. É só você abrir o site da ovp.com.br, clicar no botão para fazer a sua análise de perfil e responder um questionário bem simples. Muita gente fica com preguiça de responder, mas aí se você não tem paciência para responder um questionário, talvez investimentos de longo prazo não façam muito sentido para você. Na OVP a gente vai te ensinar o caminho certo e sem atalhos, aportar de forma consistente nos melhores ativos. Se você acha que dá para ficar rico da noite pro dia aportando pouco, eu não quero te desanimar, mas isso não vai acontecer. Agora, se você já é alguém que ganha seus R$ 4.500 por mês e consegue salvar uma parte legal dessa grana para fazer os aportes, aí a coisa já muda de figura. E se você ganha seus 15 ou até 50 mil reais por mês, esse processo para enriquecimento vai ficar ainda mais rápido. Só que quando eu falo de enriquecer, eu não tô falando de você sair por aí com uma Ferrari na rua. Eu tô falando de você conseguir respirar um pouco mais tranquilo, sabendo que uma grana relevante vai cair na sua conta todo mês de forma passiva. Para quem se mata trabalhando e depende 100% do salário, essa talvez seja uma ótima forma para diversificar nas receitas e até para se aposentar mais cedo do que a maioria. Que, para ser bem franco, a gente sabe que a maioria nem vai se aposentar pelos moldes que a gente tem hoje. Se você quiser fazer isso do jeito certo investindo no seu futuro, a ovp.com.br. Clica no link e preencha o formulário. A gente está começando uma turma nova e vamos te ensinar a investir de forma estratégica, tanto no Brasil quanto no exterior. Bom, mas voltando para a história da Toyota. Em 1984, ela formou uma joint venture com a General Motors chamada NUMMI, uma sigla para New United Motor Manufacturing Inc., lá na Califórnia. Essa foi a primeira planta da Toyota em solo americano. Poucos anos depois, ela abriu fábricas próprias no Kentucky e em outros estados. Com conhecimento de produção, domínio sobre logística e uma imagem cada vez mais de que ela era uma marca confiável, a Toyota passou a ameaçar diretamente as Big Three americanas, a GM, a Ford e a Chrysler. Aquele era o começo de uma nova ordem na indústria automotiva mundial. Nos anos 80, com as exportações indo de vento em popa, a Toyota enfrentou um novo desafio. Ela queria entrar para a linha dos modelos de luxo. Mas como concorrer nesse segmento? Até então, marcas como a Mercedes, a BMW e a Cadillac dominavam totalmente o setor premium. A Toyota, por outro lado, era focada em carros mais convencionais e que não tinham o apelo ou glamour dessas marcas premiums. A Toyota queria mudar isso, e em 1989 ela lança a Lexus, uma divisão de carros de luxo. O primeiro modelo deles, o Lexus LS 400, surpreendeu o mercado. Com um motor V8 silencioso, acabamento impecável e tecnologia de ponta, o carro oferecia um nível de refinamento europeu, mas com um preço e uma confiabilidade japonesa. O sucesso foi instantâneo. Em pouco tempo, a Lexus se tornou a marca de luxo mais vendida nos Estados Unidos, posição que manteve por vários anos. Essa foi mais uma prova que a Toyota consegue entender mercados, construir produtos de excelência e escalar operações de forma cuidadosa. Na política interna da empresa existia uma obsessão muito grande com a qualidade dos produtos. E para quem era de fora, a Toyota virou um símbolo de eficiência e excelência. Tanto que executivos do mundo todo viajavam para o Japão para visitar as fábricas da Toyota e tentar descobrir ou até replicar o seu modelo de sucesso. Isso tudo, porém, não livrou a Toyota de certas polêmicas e turbulências ao longo dos anos. Mesmo com décadas de excelência e crescimento, sendo mundialmente reconhecida pelo seu processo cuidadoso na montagem dos carros, a Toyota não passou ilesa por todas as crises. A mais marcante delas aconteceu em 2009, quando uma série de acidentes envolvendo aceleração involuntária colocou a reputação da empresa em xeque. Foram milhares de relatos de veículos que teriam acelerado sozinhos, provocando vários acidentes, muitos deles fatais. Em 2010, a Toyota iniciou o maior recall da sua história. Aproximadamente 8 milhões de veículos voltaram para a montadora. A empresa enfrentou investigações nos Estados Unidos e multas bilionárias, além de perder grande parte do seu prestígio. A crise revelou falhas importantes na governança da Toyota. A empresa foi acusada de lentidão de resposta, falta de transparência e negligência nos seus problemas internos.
Akio Toyoda, neto de Kishiro, tinha assumido a presidência da Toyota em 2009 e foi convocado ao Congresso americano para depor sobre o caso. Em sua fala, ele pediu desculpas e prometeu uma reestruturação completa no controle de qualidade da empresa. Esse episódio marca uma virada para a Toyota. Ela se tornou infinitamente mais ágil na gestão de crise, criou centros globais de monitoramento de segurança e reforçou sua política de recalls. A empresa absorveu o golpe, mas o escândalo deixou cicatrizes na imagem da marca, especialmente nos Estados Unidos. Após superar um dos maiores escândalos da sua história, a Toyota entrou na década de 2010 com uma missão bem clara: reconstruir a confiança da marca e liderar uma nova era de mobilidade urbana. Ela fez isso sem perder o foco na eficiência produtiva, que sempre foi o seu maior destaque. Fazendo tudo isso, porém, sem abrir mão das inovações. Um dos primeiros sinais dessa nova fase foi a retomada do seu protagonismo em tecnologias verdes. Embora a Toyota tenha sido pioneira no lançamento de veículos híbridos como o Prius, ainda em 1997, a empresa foi duramente criticada por ser lenta na transição para carros 100% elétricos, especialmente diante dos avanços de marcas como a Tesla e a BYD. A aposta da Toyota, porém, nunca foi apenas os carros elétricos a bateria. A companhia optou por um portfólio mais amplo, que inclui carros híbridos, veículos a célula de hidrogênio e, só mais recentemente, uma geração de carros 100% elétricos. Akio Toyoda, que era CEO até 2023, sempre teve um posicionamento bem forte das críticas acusando a Toyota de não focar 100% no elétrico. Na visão dele, diferentes mercados exigem soluções distintas. No Japão, onde a matriz energética é mais complexa, os híbridos ainda são altamente eficientes. Em países com grande infraestrutura de carregamento como Noruega e Estados Unidos, aí sim carros elétricos ganham mais espaço. Porém, em resposta às pressões de mercado e ao avanço dos seus concorrentes, a Toyota lançou sua linha de carros elétricos chamadas BZ, que significa Beyond Zero. O primeiro modelo, o BZ4X, foi anunciado como parte de um plano ambicioso. Até 2030, a empresa pretende lançar 30 novos modelos de carros elétricos, com uma meta de vender pelo menos 3,5 milhões de carros por ano. Ao mesmo tempo, a montadora segue investindo pesado em tecnologias de bateria de estado sólido, algo que pode revolucionar o setor ao oferecer maior autonomia, recargas mais rápidas e menor risco de incêndios. O primeiro modelo elétrico com essa tecnologia deve ser apresentado até 2027. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. A Toyota, em anos mais recentes, tem apostado no fortalecimento da sua presença em mercados emergentes, com fábricas e operações estratégicas na Ásia, América Latina e África. No Brasil, a montadora tem operações desde 1958, e hoje aqui em solo nacional produz modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris, sendo uma das poucas montadoras que mantiveram a produção nacional mesmo em tempos de retração de setor. Em termos de resultados, a Toyota segue sendo uma potência absurda. Em 2024, ela manteve a liderança global na venda de veículos, superando marcas como a Volkswagen e a Hyundai. Foram mais de 10,3 milhões de carros vendidos, com destaque para os híbridos, que representam mais da metade das vendas globais. A empresa também registrou um lucro líquido superior a 25 bilhões de dólares, com um caixa bem robusto e pouca alavancagem. Uma combinação de indicadores que no geral agradam bastante o mercado. Para se investir hoje na Toyota, você pode comprar as ações dela diretamente na Bolsa de Tóquio pelo código 7203, ou na Bolsa Americana pelo ticker TM, ou aqui no Brasil via BDR com o ticker TMCO34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior escola de investimentos e consultoria do país. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!